todos sejam bem-vindos. Por favor, não se escandalize com o Gelson, com o que ele vai falar. É uma inclinação para ser herege. Mas, com todo o temor que eu tenho pela palavra do Senhor, com todo o respeito que eu tenho pelo reino do Senhor, se eu não conhecesse esse homem, se eu não soubesse que ele tem compromisso com a palavra e com Deus, ele não estaria em cima desse altar, você pode ter certeza. Quase toda semana eu recebo e-mail: conferencista, discipulador, profeta, visão de raio-x. Eu só vou deletando, porque eu só posso trazer um nome aqui que eu conheço a vida dele, senão não dá, ele sabe que anda com Deus. Então, querido, aproveite, suguem ele ao máximo, não bobeie, caneta, papel na mão, escreva, ore. Então hoje nós vamos entrar numa viagem agora com o apóstolo Gelson Becker e o Espírito Santo de Deus que vem na frente dele, na verdade, ele vem atrás como um obreiro, né, como um canal. Amanhã de manhã e amanhã à tarde, e domingo à noite nós vamos colocar em prática aqui, vamos chapar tudo. Eu sempre pedi ao Senhor desde pequeno o dom de cura, e eu recebi do Senhor para misericórdia. Orei por cancerosos, foram curados, etéticos, por cegos que voltaram a enxergar. É coisa mais linda, né? Orar para um cego volta a enxergar. Já tive essa oportunidade. Mas a profundidade do entendimento do dom de cura eu fui adquirir quando eu fui no seminário com esse homem. Meu Deus, realmente a coisa é nível molecular, a coisa é nível metamorfósico, a coisa é bem lá. Porque é o seguinte, querido, tudo é espiritual. Essa coluna que se sustenta essa viga é espiritual. Ai, que besteira. É besteira? A palavra diz que tudo que existe, tudo que se vê, foi criado a partir daquilo que não se vê. Se você dividir aquilo ali em bilhões de partículas, vai chegar a um átomo invisível. E o pior de tudo, ele tem um centro que é composto por prótons e nêutrons. Em volta do seu núcleo gira os elétrons. O mais absurdo, movido por uma energia que você não sabe de onde veio, nem para onde vai. Segura aí as pontas, que a coisa é mais doida ainda. Eu não sei falar nada, ele sabe, né? Pastor querido, Deus te use. Hoje eu tomei esse tempo, fiz as apresentações, mas amanhã não vai precisar, tá bom? E aproveite, amém? Pastorzão, o Senhor seja contigo. É uma honra tê-lo aqui, tá? Ah! Eu não ouso fazer isso com você. Boa noite, povo de Deus, graça e paz a todos os apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus. Amém, igreja? Amém. Olha nos olhos da pessoa que está do seu lado e profetiza com muita fé, ousadia, intrepidez. Diga para ela: você é a pessoa mais bonita do mundo. Você não está mentindo, não se sinta culpado, isso é profecia. Eu sei que foi um nível de autoridade profética forte. Essa noite você vai ver que Romanos 12:6 diz que aquele que profetiza segundo a medida da sua fé, mas eu tenho certeza que vai se cumprir, amém, irmão? Brincadeira, muito bom poder servir essa parte do povo de Deus que se reúne aqui em Joinville, Santa Catarina. Já estava com saudade da chuva, já estava com saudade do frio. Eu tive o privilégio de nascer aqui nessa cidade. Deus me tirou das arrozeiras lá do São Marcos, do Atiradores, e me levou para acho que uns 32 países ao redor do mundo pregar o Evangelho. O Gessé tem o privilégio de ser meu irmão caçula. Ministro aqui com vocês, serve a Deus aqui nessa igreja. Jeremias, que hoje mora em Belo Horizonte, tem o privilégio de ser meu irmão número 2 da hierarquia de autoridade primogênita familiar. Mas para mim é um privilégio poder servir essa igreja em Joinville. O pastor Casas é um cara que me inspira. Ele opera no dom e na vocação, no ofício apostólico, e predominantemente nele é forte o pastoral. Eu opero e sirvo ao corpo de Cristo no apostólico, mas predominantemente o forte é o profético. O pastoral de todos é o mais fraco, é o mais tímido. Eu já falei para Deus em relação a Deus, o dia que o Senhor resolver fluir e desenvolver e realmente ativar as ferramentas pastorais em mim, queria uma igreja parecida com a Sena. A turma adora, a turma é doida, onde a liberdade, onde o religioso vem e se sente desconfortável.
Porque ou ele se rende a essa atmosfera de operação da glória de Deus e deixa de ser religioso, se torna um adorador, ou ele procura um pé de goiaba para se enforcar. Como Deus não está muito interessado em aumentar a estatística do necrotério, no céu tem festa quando se arrepende, não quando se enforca no pé de goiaba. Nós oramos para que haja então uma ativação profética, uma impartição de espírito, um descortinar de um novo dia. Diga, um novo dia. Um novo amanhecer. Um novo ciclo, uma nova fase, uma nova estação, uma nova frequência de glória vai tomar conta da cidade de Joinville. Porque no meio de uma geração de cristãos que servem e honram a Deus na cidade de Joinville, os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, inclusive sobre Joinville, à procura de homens e mulheres cujo coração seja totalmente dele, a fim de Deus se revelar, se mostrar, se manifestar como um Deus poderoso. Amém. E eu orei dizendo: Deus, sei que tu está fazendo algo lá naquela igreja, naquela cidade. Quando eu comecei o meu ministério, eu jejuava, orava e dizendo: chegando lá, que Deus me use. Hoje, quando eu saio para viajar, eu jejuo, oro e digo: Deus, que chegando lá, eu não te atrapalhe, eu não estrague tudo com a minha instrumentalidade loira, e que eu não estrague aquilo que eu sei que o Senhor já está fazendo naquela igreja, naquela cidade, na vida das pessoas, que o Espírito Santo de Deus vai despertar o espírito humano e vai atraí-las como um ímã para essa reunião. Talvez você tenha visto um post no Facebook que esteja aqui, talvez você tenha ouvido um anúncio, assistido um vídeo, talvez alguém te mandou alguma ministração pelo WhatsApp. Eu não sei como Deus fez, mas eu louvo a Deus porque você foi sensível para ouvir e responder. Diga: o leão da tribo de Judá está rugindo nos céus, e os seus leãozinhos se reuniram hoje, amanhã e domingo para 3 dias de incubação de fé criativa. Processo de incubação de fé criativa para captar o rugido do leão da tribo de Judá no céu e reproduzir o som dos leõezinhos da terra dos viventes. É basicamente isso que o profeta Amós fala, sobre um som de um leão que rugiu nos céus, e os seus leõezinhos estavam sensíveis para ouvir, discernir, captar. E não é para rugir mais do que Jesus na terra, não, é só para reproduzir o som do rugido dele aqui. E quando nós fazemos isso em unidade, diga, o efeito, o impacto, as evidências visíveis desse som invisível é assustadoramente maior. Você está pronto para rugir, irmão? Olha, cuidado, hein? A unção do leão está sobre esse lugar. Amados, eu tenho um desafio muito grande essa noite, e o nosso maior inimigo não é o ET de Varginha, Tranca-Rua, nem o Zé Pilintra. Sabe o que é o nosso maior inimigo hoje? O relógio, o tempo. Disseram que sexta-feira vocês seriam no culto meia-noite. Eu quero perguntar para vocês, se você me autoriza a passar um pouco do horário. Eu pensei nessa noite ser bem didático, bem bíblico, e servir a igreja no didaquê. Diga, didático. Amanhã de manhã e amanhã à tarde servir a igreja com exercícios práticos de ativação profética. Então não vai ter mais do que 10, 15 minutos de palavra, mas 2 horas de oração e exercícios de ativação dos dons vocais, de discernimento, de oração por cura, várias coisas que Deus tem preparado para o dia de amanhã. Bem prático, porque hoje você vai receber a base bíblica, o fundamento da palavra do Senhor. E domingo não ser nem didático e nem exercício de oração, mas domingo servir a igreja no querigma. Diga, querigma. Pregação. E daqui ensino. Mas o pepino que essa noite eu tento sistematizar 3 aulas numa. Eu tenho que pegar uma ministração sobre entrando no profético, desconstruindo superstições proféticas e estabelecendo fundamentos proféticos. É quase 8 horas de ministração e reunir em 40 minutos para você. Você acha que isso é possível? Se eu passar do horário, você fica comigo e com a palavra do Senhor? Eu prometo que antes das 3 horas da manhã eu termino.
Mas se a gente consegue fazer isso hoje, estabelece um fundamento bíblico, textual, podemos mandar por e-mails depois para vocês textos, artigos que vão ler e vai encher e rechear o repolho. Mas amanhã nós temos um dia inteiro de ministração, de posição de mãos, exercícios práticos de unção profética. Amém? Amém. Então diga para o seu vizinho, prepara o teu coração, porque o noivo se aproxima. Glória a Deus. Amados, abram as suas Bíblias no livro de Números, capítulo 11. Tem tantos textos para a gente começar. Quando você vai folheando sua Bíblia aí para o endereço de Números, capítulo 11, eu vou te citar, obrigado, guerreiro, Deus abençoe, tá? Eu quero te citar alguns livros que nos ajudam e nos influenciam. Em 2007 eu estava num congresso de treinamento apostólico profético em Campos, Rio de Janeiro, organizado pelo apóstolo Silas Quirino. Veio o apóstolo Bill Hybels dos Estados Unidos, ele é o fundador do Christ International. E no meio de umas 3 mil pessoas, eu estive no gabinete em particular com ele. Ele mandou gravar, documentar, e me ungiu, e me separou, e me comissionou, e me deu uma palavra de que eu estava sendo ativado no apostólico, no profético. Eu fiquei na caverna, preso a uma teologia protestante, demagogia, de não assumir publicamente a minha identidade apostólica no reino. Isso foi em 2007. Eu só fui assumir publicamente essa função apostólica em 2009. Eu já não aguentava mais entrar nas vigílias, e os pregadores, os pentecostal e os profetas do reteté já diziam assim: não falei eu contigo, que separei com o apóstolo, a última vez que eu falo contigo. E Deus já estava falando num tom de voz meio pesado, assim, aceitar o cadeado em mim, se eu não assumisse publicamente a minha identidade apostólica. Então, está bom, Deus, eu vou assumir publicamente isso. Eu já operava no apostólico, eu operava no profético. Acho que antes dos 30 anos de idade, eu fui em mais de 30 países ao redor do mundo pregar o Evangelho. Eu hoje estou ficando velho, quase um ancião, estou com 34 anos de idade. Eu acho que eu sou um líder em processo de formação. Eu não acho que eu sou um líder que estou pronto, que estou formado. Quando eu estiver formado, é possível que, se eu não estragar tudo, Deus toque uma geração através da nossa vida. Ao menos essas as palavras, são esses os pesos proféticos que eu tenho sobre a minha vida. E eu preciso muito que a igreja ore para que eu possa cumprir essa identidade. Uma das coisas que o apóstolo Paulo faz em todas as suas epístolas é, além de ir lá para orar para aquele povo, ele pede para aquele povo orar por ele. E uma das coisas que as primeiras e segundas gerações apostólicas erraram no Brasil foi assumir uma identidade de superioridade, e que ele era intocável, ele era um apóstolo que tinha a solução de todos os problemas. E esse modelo apostólico neurótico trouxe mais polêmica, mais confusão do que maturidade e edificação para o reino. Embora Deus use instrumentalidade até da mula de Balaão, diga aleluia. Aleluia. E quando eu penso em Balaão e na mula de Balaão profetizando, isso me dá uma alegria no coração, porque eu tenho certeza que todos nós aqui, apesar dos nossos medos, defeitos, pecados, inseguranças, fraquezas, temos um potencial profético melhor do que o da mula de Balaão, não é verdade? Amém. Então convém que ele cresça e que nós morramos. Não é nem diminuir, é morrer, ser crucificado com Cristo Jesus para que possa ressuscitar em glória. Números capítulo 11 fala de uma crise, de uma fadiga de compaixão que Moisés está vivendo. Em algum momento eu vou falar para vocês de todos esses livros aqui que nortearam a minha teologia apostólica profética. Talvez amanhã a gente compartilhe isso. Mas eu quero ler o versículo 16. Aonde diz: disse o Senhor a Moisés: reúna 70 homens dos anciões de Israel, e quem sabe que são os anciões do povo e seus oficiais, algumas traduções falam príncipes, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se colocarão contigo, e então eu descerei ali e falarei contigo. Diga: Deus fala. Deus fala. E tirarei do espírito que está sobre ti, ou seja, Moisés, e colocarei, distribuirei, repartirei entre eles, ou seja, os 70 anciões, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinhos não o leve mais. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã comer carne, porquanto andaram resmungando, chorando, murmurando, e vão comer tanta carne que vai sair pelo nariz. Continua o texto aqui, mas a ênfase que eu quero dar é nessa fotografia profética, um estereótipo, um modelo no Antigo Testamento,
Deus e Moisés conversando. A Bíblia diz que teve um motim. A irmã de Moisés, o irmão de Moisés, Arão, Midian, começaram a querer medir espiritualidade. Quem era mais espiritual começou a ter uma certa divergência, divisão e um motim na congregação. E Deus chega e diz assim: olha, minha gente, com vocês eu falo por sonho, com vocês eu falo por visões, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Moisés, ele é um homem único nas Escrituras, ele tem uma experiência vertical com Deus. E aqui nesse texto, essa experiência vertical que Moisés tem com Deus é impartida. Diga, impartição. Não é meximia para passar no pão, não. É um conceito hebraico de pegar aquilo que você recebeu de Deus, está dentro de você, e colocar dentro do outro pelo qual você ora. A teologia protestante perdeu essa essência. A teologia pentecostal não acredita, vai dizer que isso é maconha, que isso é heresia, que isso é bobagem. Mas a teologia bíblica, a teologia profética, a teologia judaica cristã do 1º, 2º, 3º e 4º século se relacionava com o princípio de impartição muito tranquilamente. E aí você vai dizer assim: puxa, mas aquilo que Moisés recebeu em 40 anos no deserto, orando e buscando a Deus verticalmente, cada um desses 70 anciões não poderia ter recebido também? Sim ou não? Sim. Claro que eles poderiam ter recebido. E por que não receberam? Porque leva 40 anos para receber, irmão, só por isso. Não é porque um é melhor e outro é pior, não é porque um é mais ungido, outro é menos ungido. É porque leva simplesmente 40 anos para receber. E agora, em 30 segundos, eles vão receber o que Moisés levou 40 anos para gerar crescimento num processo criativo de incubação de fé. Paulo tinha essa teologia muito clara na sua mente. Em Romanos capítulo 1, verso 11 diz: há muito tempo eu roguei ao Pai pedindo a ter uma oportunidade de ir me encontrar convosco na igreja de Roma, a fim de, tradução revista e corrigida, compartilhar dons espirituais. Revista e atualizada, comunicar a vocês dons espirituais. Mas no original grego, qual é a palavra ali? Qual é o conceito ali? A fim de impartir dons espirituais. Ou seja, pegar alguma coisa de Deus que está na minha vida e colocar dentro da tua. Isso pode acontecer de várias formas. Pode acontecer na oração, pode acontecer na imposição de mãos, pode acontecer através da doutrina, da unção com óleo, da imposição de mãos, pode acontecer simplesmente numa reunião que o Espírito profecia encontra liberdade. Imagina essa cena, imagina essa fotografia: 70 anciões em círculos orando no meio do deserto com o sol da moléstia ao meio-dia para rachar o coco. E o que eles estão fazendo? Adorando a Deus. O que eles estão fazendo? Invocando a Deus. O que eles estão fazendo? Sei lá o que eles estão fazendo. O texto bíblico não fala se eles cantaram 3 músicas rápidas e 2 músicas lentas e depois Moisés pegou o microfone. Mas o texto bíblico fala que eles começaram a invocar, a entronizar, a honrar ao Senhor. E o Espírito de Deus veio sobre Moisés e tomou da unção que estava sobre Moisés e distribuiu sobre os 70. Por quê? Porque Moisés estava cansado. Moisés procurava um pé de goiaba para se enforcar e não tem pé de goiaba no deserto. Domingo à noite nós vamos falar um pouco sobre fadiga de compaixão. Como é que o ministério profético quebra a fadiga de compaixão na instrumentalidade de um homem e uma mulher de Deus. Aí no verso 24 vai acontecer o que no verso 16 e 17 Deus falou que era um potencial. Saiu Moisés, falou as palavras do Senhor ao povo, reuniu 70 homens, os anciões do povo, os pôs em círculo, em roda, no meio da tenda da congregação. Aí o versículo 23 e 25 de fato está cumprindo a profecia. Então o Senhor desceu, veio em formato de uma nuvem e falou com ele, tirando do Espírito que estava sobre ele, o distribuiu sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois disso, nunca mais. Diga, profetizaram. Profetizaram. Sabe que existem experiências na nossa vida em que nós tocamos numa unção e nós não entendemos como essa unção funciona. E existem experiências que você toca na unção e recebe essa unção e ela passa a se tornar frequente na tua vida. Existem reuniões de cura em que eu orei por paralíticos e eles andaram. Mas se você me perguntar se eu tenho segurança para orar por paralíticos em cadeira de roda, eu não tenho. Eu oro, mas oro pisando em ovos. Por quê? Porque eu toquei nessa unção algumas noites, alguns momentos, alguns lugares, algumas situações. Mas se você me perguntar que eu tenho segurança de orar por paralítico, não tenho. Agora existe mais de umas 2.000 pessoas surdas que foram curadas através do meu ministério. É uma outra estatística. Acho que eu tenho 9 pessoas em cadeira de roda que andaram 16 e 7 anos de ministério. As 2.000 surdas.
Quer dizer que 100% das orações por surdo que eu vou fazer vai funcionar? Não. Sem arrogância, sem leviandade, sem imaturidade. Existe uma estatística de orações de surdo que eu orei e ninguém foi curado. Mas há uma segurança por esse tipo de doença. Por quê? Porque eu tenho um histórico de testemunhos de cura. Gera em mim menos incertezas, menos sensações de pisar em ovos quando eu oro por esse assunto do que quando eu oro por outro. Assim são dons de curar, diga, não é o dom. São operações de dons. O Espírito Santo é o mesmo, mas as atmosferas e as operações da frequência de glória na vida de cada um de nós é diferente. Talvez você tenha uma estatística boa de oração por câncer, que o vizinho do lado tenha uma estatística boa de oração por unha encravada. Ele já orou por 50 pessoas com unha encravada e foi curado. Você nunca teve coragem de orar por alguém com unha encravada? Que a religião bloqueou a tua mente e disse, não, por unha encravada a gente não ora, compra o líquido e vai no doutor do pé. Você já orou por gripe? Porque você acha que Deus está muito ocupado e se orar por gripe vai incomodar a Deus. Só chega para Deus quando está com tuberculose. Aí eu uso a minha fé. Por dor de garganta, não. Irmão, não é pecado tomar remédio na hora, mas nem orar por gripe. A chave é aquilo que eu creio, eu verbalizo. E aquilo que eu verbalizo pode ou não se manifestar na parte do Senhor. Tem dois homens, Eldade e Meldade, que começaram a profetizar lá no arraial. Versículo 26. Porém, no meio do arraial, já não nessa roda de 70 pessoas, dois homens, um de Eldade e o outro chamado Meldade, repousou sobre eles o mesmo Espírito, porquanto estavam inscritos entre os que eram para ter ido para a tenda da congregação e por algum motivo eles estavam atrasados. E profetizaram no arraial. Então morreu o moço e disse para Moisés, Eldade, Meldade, estão profetizando no arraial. E Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos jovens escolhidos, respondeu, Senhor, Moisés, proíba-os. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúme por mim, Josué? Ele não disse, mas eu vou parafrasear, toma vergonha na cara. Tomara, quem me dera, que todo o povo de Deus, todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito sem limites, abundantemente. Glória a Deus. Entendeu a cena? 70 anciões estão aqui, começam a adorar, começam a invocar a Deus, começam a honrar o Senhor. O Espírito do Senhor vem sobre Moisés, reparte da unção e da experiência profética que está sobre Moisés para 70. Eles estão profetizando. Eu não sei se tem sapatinho de fogo, eu não sei se eles estão dando espadada de Jeová, eu não sei se eles fazem aquelas coreografias que o profeta da várzea faz antes de impor a mão na tua cabeça e orar. Já viu que tem profeta que vem orar para você, parece que ele vai lutar jiu-jitsu, ele mexe os braços, assim, mexe as pernas, não sabe se ele vai te dar um golpe de taekwondo, ou se ele vai fazer posição de mão. Eu não sei se eles fizeram todo esse estereótipo que a imaturidade pentecostal disseminou na igreja dos nossos dias. Não sei se eles fizeram. Não tem nada de errado em fazer essa coreografia, mas também não tem nada de espiritual em fazer essa maracutaia coreográfica toda. Eu sei que eles estão lá reunidos e eles estão agora profetizando, mas tem dois que não estão aqui no círculo, estão a metros ou quilômetros de distância. Vem um jovem fofoqueiro ou ofegante que não tem capacidade de discernir nada do que está acontecendo. Já viu crente topeira? Está cheio de crente topeira na igreja dos nossos dias. Joinville, eu acho que tem um balaio cheio. E esse cara começa a falar, então, olha, Eldade, estão profetizando lá no arraial. E Josué, candidato a puxa-saco, cheio de zelo. Aqui na nossa igreja não deixa ninguém de fora pregar, não deixa ninguém profetizar, porque eu sou muito zeloso para a palavra. Sabe que os fariseus não conseguiram discernir o que Deus Pai estava fazendo através da instrumentalidade de Jesus Cristo por causa do zelo farisaico deles. O zelo dos fariseus impediu eles de acreditar que Jesus era o Messias. E Josué está a expressão desse zelo, desse ciúme. O que Josué está querendo fazer? Proteger o líder. Ele ama Moisés. Moisés é um líder, Moisés é um cara. Diga, Moisés é o homem na plataforma, com um microfone na mão, fluindo no profético. E Josué agora está vendo que a coisa saiu do controle. Josué agora está vendo que uma coisa inédita está acontecendo. Josué agora está vendo que vai haver 70 anciões com a mesma unção que está sobre Moisés. E se não bastasse ainda 70 anciões profetizando com a mesma unção que está sobre Moisés, tem mais dois perdidos lá no arraial.
Arraial profetizando também, porque o nome estava inscrito na lista e sei lá por que motivo eles perderam a Kombi, não estavam reunidos. E Moisés tem que discernir o espírito de Josué. Diga, Josué não estava com demônio. Aqui não é um discernimento de demônio de Josué. Moisés está discernindo o espírito humano de Josué. Porque existe o profeta de Deus, existe o profeta do diabo. Aí tem um negócio que é pior do que tiririca depois que chove aqui em Joinville. Não é o profeta de Deus nem do diabo. Diga, é o profeta imaturo. Com certeza você já foi no culto da irmã Rita Cabelo de Fogo, quarta-feira à tarde, na garagem da casa dela, onde ela lê o horóscopo de Jesus e revela todas as suas necessidades. Você já deve ter conhecido alguma irmã com esse perfil, esse estereótipo de que ela é Maria Santarrona, ostenta uma espiritualidade e você se sente intercessor, peso pena. Ela é intercessora média ligeira. E de vez em quando você conhece os intercessor peso pesado. E você se sente uma minhoquinha de Jesus, porque você ainda não ora em línguas e ela ora em línguas e interpreta. Você tem o sovaco depilado, ela tem o sovaco cabeludo. Você usa bermuda e calça jeans, ela só usa saia. E você já se sentiu assim em algum ambiente? Se você ainda não foi apresentado a esse modelo da profecia manipuladora e imatura, você vai ser vacinado esses dias aqui para discernir não só demônios e não só discernir o Espírito Santo de Deus, mas discernir também o terceiro elemento. Diga, discernir o Espírito humano. O Espírito humano. Que às vezes a pessoa não é de diabo, ela é de Deus. E a experiência do novo nascimento dela é legítima, é genuína, mas ela é imatura. Porque nunca sentou para fundamentar o entendimento profético dela na palavra de Deus. E ela fundamenta o entendimento profético dela na superstição da teologia pentecostal, na superstição da teologia protestante. E sabe que tem feitiçaria protestante? Sabe que tem feitiçaria pentecostal que impede Deus de ser Deus na vida de muitos pastores? Meu Deus. Construções teológicas que não tem nada com Bíblia. É um texto fora de contexto que construiu e se tornou uma fortaleza mental. Então, eu espero que você se exponha à palavra de Deus para quebrar, rejeitar, dar descarga em algumas coisas teológicas que você tem ouvido ao longo da tua história, que parecem ser bíblicas, mas hoje, amanhã e domingo você vai descobrir que não é bíblica. É a opinião de um grupo de teólogos em um determinado período ou era da igreja. Bom, Moisés está fazendo uma profecia. Moisés está fazendo um solilóquio da alma, versículo 29 de Números 11. Moisés está expressando um desejo futurístico, ele está vendo o futuro. Moisés está dizendo, quem dera, Josué, um dia todos sejam profetas. Diga, a experiência restrita e exclusiva do Espírito Santo do Antigo Testamento um dia vai se tornar expansiva, comum a todos aqueles que creem em Jesus. Moisés está aqui vendo uma fotografia profética do que Paulo afirma para a igreja de Coríntios em 1 Coríntios capítulo 14, verso 30 a 31. Abra comigo lá, por gentileza. Qual é a oração, qual é o solilóquio, qual é a frase de Moisés? Diga, quem dera, um dia, quem sabe, talvez o Espírito Santo seja dado a todo o povo do Senhor. Agora Paulo, no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 12, estabelecendo um protocolo profético, de maturidade profética, porque os corintianos, tanto os torcedores do Corinthians quanto os de cidade de Corinto, eles operavam nos dons carismáticos, mas sem maturidade. Diga, eles não eram do diabo, mas tinha alguém no meio da congregação que gritava, anátema, anátema, Senhor Jesus. Esse era do diabo. Mas a grande maioria era de Deus, porém era de Deus e era imatura. Tiririca depois da chuva. Capítulo 14 de Coríntios, para estabelecer um protocolo profético, um postulado profético, como se relacionar com as manifestações carismáticas do Espírito Santo de Deus com maturidade. E Paulo, em momento algum, está proibindo profetizar, ele está estimulando profetizar, só que ele está declarando que deve ser feito dentro de alguns critérios. Eu vi um pastor que diz assim,
na minha igreja eu não deixo profetizar, porque tem muita maturidade pentecostal no culto da garagem da irmã Rita Cabelo de Fogo, e eu não quero essas imaturidades aqui na minha igreja. Aqui é só logos, não tem rema, só a palavra, e aqui eu proíbo, e eu não deixo. Paulo mandou proibir. Não. Tessalonicenses diz, e proíba a Rita Cabelo de Fogo de profetizar. O que diz lá em Tessalonicenses? Não proibis o profetizar, não apagueis o Espírito Santo. Paulo diz para não proibir o profetizar, mas tem pastor de teologia de reforma que proíbe e acha que está dando a Deus. Não está cometendo a imaturidade de Coríntios, mas está errando e chutando na trave quando lê a Epístola aos Tessalonicenses. Igual é o outro extremo. É a Rita Cabelo de Fogo, não. Aqui na congregação eu não proíbo a ninguém de profetizar. E de repente a irmã começa a orar pela outra irmã e diz: o Senhor está te curando da próstata. Alguém puxa no ouvido dela e diz: irmã, mulher não tem próstata, é só homem que tem próstata. Não tem próstata? Não tem próstata. Então receba uma próstata agora, em nome de Jesus. Para não falar da profecia para divorciar da tua esposa e casar com a filha, ou da profecia de trocar de igreja e vir congregar com ela, né? Ou seja, até certo momento você discerne no teu espírito que Deus estava usando a Rita Cabelo de Fogo. Mas depois de determinado momento você percebe que a Rita Cabelo de Fogo não está mais falando da parte de Deus. Está falando a partir da opinião teológica, doutrinária, da leitura de mundo almática dela. E discernir o que é alma é muito importante para você não crer que é espírito ou que é psique. E discernir o que é espírito e pneuma é muito importante para você não confundir com o que é indução e sugestionamento psicológico. E na ânsia de uma falsa santidade, alguns proíbem o profético na sua igreja, achando que o seu rebanho está imune de falsa profecia. Mas o que mais tem é presbiteriano, luterano, batista e metodista que não ora em línguas no culto da Rita Cabelo de Fogo, na garagem da casa dela, quarta-feira à tarde. E os pastores proíbem, porque acham que é um zelo de santidade. Não é. É uma confusão, uma imaturidade, uma insegurança, um medo teológico. E qual é o outro extremo? Bom, ninguém proíbe, né? Deixa a palhaçada e a imaturidade profética acontecer. Diga: nós não queremos. Nós não queremos. Nem o extremo de proibir o profético, de castrar o Espírito Santo de Deus, de querer controlar as manifestações do poder de Deus, e nem o extremo de deixar a coisa rolar sem maturidade. Nem um extremo nem outro. Nós queremos ser uma voz de maturidade e equilíbrio entre essas duas realidades que fazem parte da igreja em Joinville. E sabe que o apóstolo Paulo fala para julgarmos as profecias? Daqui a pouco nós vamos entrar nesses textos. Diga: não é para julgar a vida do profeta, é para julgar o conteúdo da mensagem profetizada. Vou fazer uma rápida introdução e uma leitura histórica de algumas coisas para você entender que ao longo das Escrituras sempre houve uma escola de ativação profética. Ah, mas onde está isso na Bíblia? Rapaz, está debaixo do teu nariz. Tua mente tem feitiçada por um cursinho de bacharel em teologia, e você lê a Bíblia e não consegue enxergar. Mas não diga que não está na Bíblia, o que está na Bíblia. Porque esse modelo de 70 anciões, Moisés impartindo unção sobre eles, era uma escola de ativação profética no Antigo Testamento, uma coisa muito rústica. Depois disso, chega Jesus no Novo Testamento, que reproduz o mesmo modelo teológico. Diga: Jesus também tinha uma escola de ativação profética. Está lá em Lucas capítulo 10. Você acha que é uma coincidência da bexiga Jesus reunir 70 discípulos, botá-los em círculo e orar sobre eles, e a unção de Deus vem sobre Jesus, pega da unção que já estava sobre o ministério de Jesus, e os 70 saem de dois em dois, de casa em casa, para curar enfermo, expulsar demônio e ministrar a bênção da paz. A diferença é que com Moisés os dons foram vocais, profecia. E como Moisés estava cansado de julgar as picuinhas da imaturidade do povo, esses 70 agora iam começar a julgar o porco de um que foi atropelado pela galinha do outro, que não podia ter criação de porco porque era judeu, mas comeu carne de vaca e comeu sobrancelha e orelha de morcego. Alguém tinha que julgar essa causa. Pronto, agora Moisés não está mais sozinho, tinha 70 para julgar com ele. Mas os dons impartidos em Números 11 são vocais e de juízo. Amém? Com Jesus Cristo é juízo. São dons vocais, porque a pregação do Evangelho, o querigma,
é uma expressão da unção profética primária, mas ele acrescenta agora sobre os 70 discípulos em Lucas 10, Novo Testamento: curar enfermo e expulsar demônio. Está cheio de paz? Estou cheio de paz. Então a tua paz fica sobre aquela casa. E se aquela casa receber você como embaixador, comissionado do Reino de Deus, a tua paz fica sobre ela e você vai embora. E se essa igreja, essa família, se esse povo, se essa cidade não receber vocês? Jesus não estava dizendo: se você tiver de mau humor, você sacode a sandália com o pó e testemunho contrário àquela casa. Não. Jesus está dizendo: se eles não receberem, decreta uma palavra de juízo. É o mesmo juízo que os 70 de Números 11 no Antigo Testamento tinham que julgar e dar uma palavra de juízo. É a mesma coisa. Agora no Novo Testamento não é se comprou, se pagou atrasado, se não pagou, se falou, se não falou, se mentiu ou não mentiu. O juízo agora é: se recebe o reino de Deus ou não recebe o reino de Deus. Mas a mesma operação de juízo está na palavra dos comissionados por Jesus. Jesus vai mais fundo. Esse módulo aqui, apostólico, a gente mergulha nesse assunto. Jesus fala: Pedro, quem tu perdoares os pecados estão perdoados. Quem tu fechares os céus estão retidos. Nada mais é do que Jesus no Novo Testamento reafirmando o pacto abrâmico. Porque em Abraão o que Yahvé disse? Abençoarei os que te abençoarem. Está lascado aquele que te amaldiçoar. Essa é a tradução loira do Gelson. Mas a tradução de João Ferreira de Almeida é: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bom, esse é o potencial profético das escolas proféticas ao longo das Escrituras. Lucas 10, Jesus no Novo Testamento. Números 11, Moisés no Antigo Testamento. Mas é uma coincidência: Moisés o libertador de Israel, Jesus o libertador do planeta Terra. 70 no Antigo Testamento, 70 no Novo Testamento. Olha, a mesma chave, o mesmo princípio, a mesma fotografia, a mesma experiência se repetindo agora no Novo Testamento. Tu não vem dizer que isso não está na Bíblia, porque isso está. Você que está com a mente enfeitiçada pelo bacharel de teologia, que é uma leitura cartesiana grega de conceitos holísticos judaicos cristãos do 1º, 2º, 3º e 4º século, antes de Constantino pisar na maionese. A igreja precisa voltar a pensar como os apóstolos pensavam, para que a igreja possa operar os sinais, os prodígios que os apóstolos... Glória a Deus. A igreja precisa voltar a se mover no profético. Não uma meia dúzia que profetiza, mas uma igreja que encarnou o espírito de profecia, o qual Apocalipse 19:10 diz que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Você já estava no ônibus e Deus te incomodou para sentar do lado de uma pessoa que você não conhece e falar do que Jesus fez com você na semana passada? Já teve esse ciricutico dentro de você? Sim ou não? Pois é, você não botou a mão na cabeça, não orou em línguas, nem deu sapatinho de fogo, nem fez gestos e coreografias de espada Jedi na cabeça da pessoa, mas você, inspirado por Deus, operou numa manifestação primária do espírito de profecia, que é um testemunho do que Jesus já fez na tua vida. Esse é o nível básico que todo cristão, e é uma experiência universal de todo crente, tocar na unção profética. O que Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 30 e 31? Porque lá em Números 11, 26, Moisés tem uma nostalgia na alma, um solilóquio. E ele diz: quem dera todo o povo de Deus fosse profeta, né? E aí o que Moisés fala? Acho que eu abri o texto e fechei, né? O profeta loiro é terrível. Diga: porque todos podem profetizar. Verso 30, capítulo 14, 1 Coríntios. Mas se a outro estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podem profetizar um depois dos outros, para que aprendam e sejam consolados. Ué, profecia não é uma bola de fogo que cai no camarada quando ele está sentado embaixo do pé de manga, e aí agora Deus faz ele profeta? Não. Profecia tem muitas bolas de fogo que caem sobre a vida da pessoa. Mas profecia, ele tem que sentar e tem que aprender a fundamentar a experiência mística e empírica da profecia com fundamentos bíblicos, para não manipular as pessoas quando profetizar. E dá para se matricular numa escola de ativação profética? Deve. Não só para ter a experiência empírica e mística, mas para ter a base bíblica e o equilíbrio e a maturidade das Escrituras. Paulo está dizendo que a gente pode aprender a profetizar, mas Paulo não está dizendo que é para um punhado de gente profetizar. Paulo não está dizendo que apenas os intercessores peso pesados e os médios ligeiros nunca profetizarão. Paulo está dizendo: porque todos podem profetizar. Paulo está dizendo que você é obrigado a profetizar essa noite? Não.
Algumas igrejas dizem que se você não profetizar, você não serve para descer o fogo que o diabo sai correndo. Mas Paulo não está dizendo que você é obrigado a profetizar. Diga, Paulo está dizendo, no Novo Testamento, em Cristo Jesus, há um potencial profético que eu posso não ativar pela fé em Cristo Jesus. Diga, não sou obrigado a profetizar, mas na medida que eu amadurecer na fé, sair do leite, inevitavelmente, o Espírito de profecia vai fluir e vai manifestar através da vida. Todos vão ser profetas de ofício profético? Necessariamente não. Daqui a pouco nós vamos esquartejar essas dúvidas e esses textos. Mas o potencial de tocar na unção profética é idêntico ao potencial de orar em línguas. Marcos capítulo 16. Aqueles que creem, esses sinais seguirão. Beberão algo venenoso, não terão diarreia no dia seguinte. Pisarão serpentes, escorpiões, expulsarão demônios, curarão enfermos e falarão línguas, novas línguas, línguas que nunca estudaram no cursinho de Sicília. É obrigado a orar em línguas, senão não entra no céu? Diga não. Mas é um potencial que pode ser ativado por fé, mediante adoração, precisão e vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus, para todo aquele que crê em Cristo Jesus no Novo Testamento. É esta a proposta de uma ativação profética. Fazer com que você pare de vir para a igreja para receber oração e comece a vir para a igreja para edificar-se mutuamente, um orando pelo outro. Eu oro pela tua necessidade, mas você ora pela minha. Eu acabei de ser usado por Deus para orar por 9 pessoas na cadeira de roda que saíram andando, mas você pode orar pela minha dor na coluna, porque eu tenho uma hernia de disco aqui, que eu já orei por mim mesmo, mas nunca aconteceu. Mas eu tenho certeza que se você orar, Deus vai usar a tua instrumentalidade para me curar. Essa horizontalidade a igreja perdeu, porque ela criou uma torre de Babel, ela criou hierarquia, ela criou pirâmides. Não, eu sou o cara que profetizo, eu não posso pedir oração para o diácono recém-convertido. Não, eu posso pedir, e às vezes existem coisas que só vai ser liberado na vida do pregador famoso através da mentalidade do jovem, do adolescente. E essa é a horizontalidade que a igreja de Cristo precisa voltar a ter, para que Deus possa nos levar a novas esferas de autoridade, fluir e poder profético. Existe uma outra escola profética que é a de Elias e de Eliseu, 1 Samuel 19. Em casa você vai ler, vamos só citar. Depois existe uma terceira escola de ativação profética na Bíblia, que está em 2 Reis capítulo 2, que é Eliseu e os 50 filhos de profeta que estavam escondidos atrás da moita, às margens do Rio Jordão, vendo Elias e Eliseu sendo separados por uma carruagem de fogo, e Elias sendo levado vivo numa carruagem de fogo, e o manto de Elias caindo sobre Eliseu, e Eliseu gritando, meu pai, carros e cavaleiros de Israel, e Eliseu recebe a porção dobrada do Espírito que está sobre Elias. A mesma coisa que aconteceu em Números 11. Mesmo princípio de impartição, transferência de unção, agora acontecendo com Eliseu. E Eliseu pega aquela capa, rasga a capa e bate nas águas do Rio Jordão e diz, cadê o Deus do meu Senhor Elias? Elias acabou de subir no redemoinho. E o Rio Jordão se abre, e Eliseu passa seco. E aí quem vem ao encontro de Eliseu? 50 dos filhos do profeta que estavam espiando tudo isso. Ali começa a escola de ativação profética de Eliseu e 50 alunos inscritos. Poxa, é um número bom, né, cara? Pois é. Elias e Eliseu estabeleceram o mesmo princípio de relacionamento de discipulado. Josué e Moisés estabeleceram o mesmo princípio de relação. Jesus teve vários alunos, teve os 12 mais íntimos, teve os 70 que ele comissionou de 2 em 2 para ir de casa em casa orar. No final do Evangelho de João, Jesus tem 530 pessoas com a boca aberta, olhando para o céu, impressionados com a ascensão, com a luz, com a glória, com a fumaça, com os efeitos especiais, com o raio laser de Jesus subindo aos céus. E aqueles 530 estavam maravilhados, porque Jesus morreu e havia ressuscitado. E agora que ele ressuscitou, ele estava subindo aos céus. Ficaram tão maravilhados que 2 anjos tiveram que vir com chicote e dizer, escuta aqui, Galileus, para de olhar para o céu, saiba evangelizar. Saiba fazer o que ele comissionou vocês a fazer. Ele acabou de dizer, a tarefa da grande comissão, indo por todo mundo, pregar o evangelho. Agora vocês estão aí com a boca aberta, olhando para o céu. Vamos, acabou os efeitos especiais, passou a fumaça, acabou o raio laser, acabou a música de fundo. Volta para casa e faz o que ele comissionou no evangelho de Mateus capítulo 28. 2 anos tiveram que vir para dar um saculejo na turma. Quantos tinham no final do evangelho de João, vendo Jesus subir aos céus? Diga, 530. 530. Vira 2 páginas da Bíblia, passa o índice, passa a nota de comentário, passa a fotografia do Novo Testamento, Atos capítulo 2.
Quantas pessoas estão reunidas no cenáculo, no processo criativo de incubação de fé? Quantas pessoas? Quantos no final do Evangelho de João? Quantos no Atos capítulo 2 reunidos no cenáculo? Bom, eu não sei onde que o resto dessa turma estava. Eu só sei que eles tinham que estar no cenáculo e não estavam. 120. Não sei se eles foram para o shopping, se estavam no McDonald's, se tinha engarrafamento feito de Joinville, se chovia em Jerusalém e inundava a cidade em vez de Joinville. Eu não sei qual é o argumento e a desculpa que essa turma deu. Eu sei que viu Jesus subir ao céu corporeamente 530. E no cenáculo, jejuando e orando, esperando o cumprimento do Pentecostes, esperando a profecia, porque no Evangelho de Lucas, Jesus diz: permanecer, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Só tinha 120 caboclos. Tinha que ter o mínimo, aquele mesmo número de pessoas que viu Jesus subir ao céu, aquele mesmo número tinha que estar no cenáculo, 10 dias de retiro de oração, 10 dias de incubação de fé, num processo criativo de jejum, oração e intercessão. 10 dias fazendo o que, irmão? Cantando 3 músicas rápidas, 2 músicas lentas e ouvindo alguém ler o pergaminho dos manuscritos proféticos de Isaías, de Jeremias, de Abacuque, até chegar no pergaminho profético de Joel, capítulo 2. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor virá. O dia do Senhor vem de repente. O dia do Senhor é como um lavastura derrar que vem, sopra e você se arrepia na coluna. Tá, ele não diz assim, mas eu estou traduzindo a experiência para facilitar a tua compreensão. De repente, ambiente fechado, as portas fechadas, medo de ser preso pelos soldados romanos. Eles já haviam negado Jesus. Pedro já estava em depressão, pelado na praia. Jesus já foi lá conversar com ele, tirar ele dessa fossa, tirar ele dessa crise de identidade. Jesus até assou um peixinho com um pãozinho para eles comerem ali, um fast food rápido na praia. Agora eles estão unidos, unânimes em oração. Diga: de repente. O vento impetuoso, línguas de fogo, vento, sopro, trovão, relâmpago. E eles começam a falar línguas que eles nunca haviam estudado. E eles começam a ter uma experiência de gozo, de alegria. Eles começam a se comportar como gente bêbada, mas não tinham tomado um gole de cerveja. Não havia caninha 51, nem vinho eles haviam tomado. Estavam cheios do Espírito Santo. Amém. Você acha que 120 alunos matriculados, 10 dias de incubação de fé criativa, jejum, oração, intercessão, adoração a Deus e o Pentecostes, isso aí não é um modelo de comunidade profética que está evoluindo de um antigo modelo de escolas proféticas do Antigo Testamento para se tornar o que a gente chama hoje de igreja? A inauguração pública da igreja do Novo Testamento. Diga: a igreja nunca podia ter perdido essa essência. A igreja nunca podia ter se institucionalizado, ter trocado a unção pelo ar-condicionado. Não é pecado ter ar-condicionado. Pecado é você trocar uma coisa pela outra. Não é pecado ter banheiro com mármore. Excelência, qualidade, é o espírito de Daniel, o espírito de excelência, fazer bem feito, fazer melhor para Deus. Pecado é vender a tua autoridade profética para uma loja maçônica para ter dinheiro para o mármore do banheiro. Isso é pecado. Mas ensinar o povo a dizimar, a ofertar, a fazer voto com Deus, a fazer o princípio bíblico, diga: isso é fé. Isso é sobrenatural. A Bíblia está cheia de escolas de ativação profética. Vem a ressurreição. Até o ano 400 da era cristã era um judaísmo cristianizado e um cristianismo judaico. Havia a igreja dos gentios, havia a igreja dos judeus. Eles adoravam a Deus intensamente. E vem Constantino com o romanismo, a maionese começa a zedar, tudo começa a dar errado. Aí vem a idade das trevas. Parece que Deus saiu de férias, parece que Deus foi jogar videogame, parece que Deus estava fazendo alguma coisa, mas ninguém sabe onde é que está Deus na história da igreja. Mas é o período em que os homens corrompem, estupram a noiva, prostituem a igreja, em nome de Deus matam muçulmanos, em nome de Deus estupram mulheres, matam crianças, para recuperar o cálice que Jesus tomou, o último gole de vinho da ceia. Em nome de Deus eles enriquecem, em nome de Deus eles dão mulas papais para você dar toda a herança da fazenda da tua família, e quando você morrer não precisar ir para o purgatório, não precisar ir para o limbo, mas você ir direto para o céu com o passaporte carimbado pelo Papa. E aí depois vem a reforma luterana, que foi uma infusão de glória, graça, uma instrumentalidade de Deus, tentando trazer a igreja para esse momento, esse modelo original da igreja primitiva. Aí a reforma luterana apenas restaurou o ministério do ensino, mas já havia 2 pernas para a igreja andar: o pastoral e o ensino. Depois vem
movimento evangélico, 1600, que restaura o ofício do evangelista. Vem a primeira reforma, a segunda reforma, a terceira reforma, vem os batistas que dizem, olha, muito legal, os reformadores da primeira e da segunda reforma batizaram o batismo agostiniano para introdução na igreja, mas nós tivemos a revelação de que o batismo bíblico é o batismo de João Batista, o batismo de arrependimento. Não dá para fazer isso enquanto criança, dá para fazer isso depois da fase adulta, que é um período cognitivo de formação de opinião. Isso é, o indivíduo é responsável pelos pecados dele. Então nós vamos batizar o batismo agostiniano de criança, vamos batizar o batismo de João Batista de arrependimento. E aí surge então o ministério do evangelista. E se restaura o batismo de arrependimento, agora o evangelista pode explicar 4 passos para a salvação, chamar a pessoa ao arrependimento, fazer uma oração, ativando o dom da eternidade, o dom da salvação. Não por obras de justiça, para que ninguém se vanglorie, diz o apóstolo Paulo, mas pela graça, mediante fé, o dom gratuito da salvação. Amém. Bom, nós somos em 1600 da era cristã. Veja quanta perda de tempo, quanta maconha, quanta energia desperdiçada, quanta imaturidade durante os 1000 anos de idade das trevas. Veja quanta vontade de amarrar esses caras no pé de goiaba e bater de cinta. Antes de Lutero surgir, João Hus, 100 anos antes, está sendo queimado na fogueira e profetiza. Ele diz, olha, eu sou o ganso, Hus, que está morrendo, mas vai nascer um cisne e vocês não vão conseguir queimar ele na fogueira. Lutero, esse cisne. Muitas coisas boas, muitas coisas imaturas. De certa forma, a igreja reformada, em vez de trazer a igreja para a sua origem judaica cristã do primeiro século, ela cria um novo modelo de igreja dentro de um modelo de igreja medieval, que era um modelo de igreja melhor do que o da Idade das Trevas, mas ainda não era o modelo de igreja do primeiro, segundo, terceiro, quarto século. Particularmente, eu acredito que em todas as eras da igreja, os líderes foram uma espécie de apóstolos, independente de operarem sinais e prodígios ou não. Depois vem a fase de 1700, que surge na igreja do mundo, um movimento chamado Movimento de Santidade. 1500 restaurou o Ministério de Ensino, restaurou a Bíblia, restaurou a gráfica. 1600 restaura o Ministério Evangelístico. Agora já é um tripé. Diga a igreja, tinha o pastor, tinha o mestre e tinha o evangelista. Já é um banquinho que dá para você sentar em cima. Pois é, a igreja sentou e se acomodou e ficou passiva. Se deu por satisfeita com isso. Aí vem o movimento de santidade, em 1700. O que o movimento de santidade diz? Alguém disse, olha, sede santos porque eu sou santo, é lá em Êxodo, no Antigo Testamento. Levíticos diz isso, esquece. Mas somente em 1700 alguém leu a Epístola de Hebreus e descobriu que em Hebreus, seja lá qual for o autor do livro de Hebreus, Paulo ou Apolo, ele reafirma essa verdade no Novo Testamento e diz, sede santos porque eu, Senhor, sou santo. E agora então surge o movimento de santidade em 1700. Pode beber, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. E aí, na sua essência, o movimento de santidade trazia muita coisa boa para a igreja. Sexo, castidade, manipulação da energia sexual antes do casamento. Muitas coisas maduras. O movimento de santidade se desenvolve, cresce, se torna famoso e se torna neurótico. Porque o início do movimento de santidade é bom. O término dele é polêmico. Não pode assistir televisão, não pode escovar o dente, não pode ter o sovaco, não pode usar saia, não pode usar calçadinho, não pode usar um monte de usos e costumes, tentando agradar a Deus pelo ritualismo exterior, quando na verdade havia uma santidade interior e ao longo dos anos perdeu-se a essência da santidade interior por uma falsa santidade do estereótipo, do cabelo, do comprimento, da ponta, da saia, do racho, do paletó que tem racho, do paletó que não tem racho. Vai te enforcar no pé de goiaba, miserável! Arrepende de acreditar nessas feitiçarias pentecostais, essas superstições e mandingas da teologia da imaturidade. Mas enfim, havia algo de Deus no movimento de santidade durante o 1700. Chega a 1800, já tinha a santidade, já tinha o arrependimento do ministério evangelístico, já tinha a restauração do ministério do ensino de Lutero. 1800 surge o movimento da fé e da cura. As maiores cruzadas de cura do planeta Terra aconteceram na igreja em 1800. Homens malucos como William Branham, que no final se termina herético, mas que foram, na sua origem, na sua essência inicial, homens verticais de cura, milagres extraordinários, coisas lindas. Quando surge em 1900 o movimento pentecostal, diga, já havia 100 anos antes deles orarem em línguas, o movimento de fé e cura. Já havia gente que operava milagres, já havia gente levantando paralítico cadeira de rodas, já havia gente curando surdos, enfermos e ressuscitando mortos. 100 anos antes isso já acontecia.
Quando chega 1908, o irmão Simon, negro, colhedor de algodão, Califórnia, Los Angeles. Você vai lá hoje, é um templo, é um monumento, é uma coisa histórica. O movimento pentecostal trouxe algo que o movimento de cura não tinha, que era orar em línguas, interpretar em línguas e profetizar. Ou seja, Deus estava restaurando o entendimento profético. Já havia restaurado o ensino, o mestre, o evangelístico, já havia restaurado santidade, já havia restaurado cura, milagres e operações de fé. Agora estava fechando esse ciclo, restaurando o profético. 1950, dentro do profético pentecostal, a reforma do pentecostal, o neopentecostalismo. Estados Unidos, em 1950, vai ter dois grandes movimentos. Na Califórnia, costa oeste, movimento da manifestação dos filhos de Deus, que é o Robert Steve. Na costa do litoral sul e do Nova York, do Atlântico, vai haver Texas, Flórida, Geórgia, o movimento da chuva serôdia. Você com certeza já ouviu falar de algum avivalista que pregou sobre o movimento da chuva serôdia. Mas o que eles começam a fazer? Eles começam a trazer os fundamentos de restauração do ofício profético e do ofício apostólico. Porque até então a igreja havia construído uma superstição teológica baseada numa manipulação da segunda geração dos pais da igreja. Diga, 280 depois de Cristo, antes mesmo de Constantino, os apóstolos do Cordeiro já haviam morrido. Os apóstolos do corpo de Cristo já haviam se dispersado. E a segunda geração de pais da igreja, Epafrodito, Justiniano Mártire e tantos outros ícones, eles se reúnem política e administrativamente, e eles decidem, de hoje em diante, a igreja não será mais administrada, gerida e liderada por profetas e apóstolos. Isso é uma decisão política, isso é uma decisão democrática, porque eles estavam vindo da Grécia, do espírito grego, do modelo de culto grego, do panteão grego, haviam tido uma experiência com Jesus, uma experiência com o Espírito Santo de Deus, mas agora eles estavam trazendo conceitos da cultura helenista para introduzir no pensamento hebraico cristão. Nós estamos no final do segundo século, início do terceiro século. E a segunda geração de pais da igreja decide criar a doutrina da sucessão apostólica. Diga, a doutrina da sucessão apostólica criada em 280 depois de Cristo. Foi uma decisão política. Não teve revelação do Espírito Santo. Não tem uma frase de Jesus dizendo que depois do primeiro século não era mais para ter apóstolo. Não tem uma evidência textual bíblica no texto canônico, seja no cânon compilado por Agostinho, seja no cânon compilado por São Jerônimo, que o São Jerônimo coloca os livros apócrifos dentro. O Agostinho elimina os pseudoepígrafos deuterocanônicos e os apócrifos. Não importa qual Bíblia foi compilada, diga, não tem uma frase que diz que depois da morte dos apóstolos do Cordeiro era para gerir a igreja apenas com bispos, diáconos e presbíteros, e eliminaria-se o ministério dos apóstolos e dos profetas, porque a igreja foi fundada. Isso não é bíblico. Isso é uma decisão política no ano de 280 por Justiniano Mártire, que coincidentemente ele era mestre, ele não era profeta. Por Epafrodito, por tantos outros homens que eram mestres, porque eles eram oradores excelentes, vindo do aerópago grego, da argumentação helenista, da estruturação do pensamento, da exegese, da homilética, da hermenêutica grega, com a experiência de fé legítima e genuína em Cristo Jesus, com o Espírito Santo, mas que agora estão dizendo: a igreja não vai ser mais liderada por apóstolos e profetas, somente por bispos, presbíteros e diáconos. Bonito isso. E assim a igreja está sendo gerida há muito tempo. Mas eu preciso de dar alguns textos bíblicos para você ver como na história da igreja isso foi um erro, isso foi um câncer, isso foi uma imaturidade. Abra sua Bíblia comigo. Em Lucas capítulo 6. Profetas e mestres reunidos tiveram o discernimento e direção do Espírito Santo de Deus de comissionar Barnabé e Paulo para apóstolos. Só aí é 12, mais Matias 13, mais Paulo e Barnabé 14 e 15. Sabia que Tiago, o primeiro apóstolo em Jerusalém, nunca foi Pedro? A teologia católica romana está confusa. Tiago era irmão sanguíneo de Jesus. E Tiago não fazia parte dessa lista de 12 apóstolos
que Jesus escolhe aqui em Lucas capítulo 6, verso 12, 13, 14, 15, 16. Esse Tiago que está aqui não é o Tiago que liderou a igreja no primeiro século em Jerusalém e que teve a sua cabeça decapitada por Herodes. Que aquele Tiago também era apóstolo e que era irmão sanguíneo de Jesus, e porque a teologia histórica diz que Maria é virgem perpétua e só teve um filho, e que o texto chama os outros irmãos são primos, uma manipulação demagógica, textual da igreja histórica. Por isso, cria-se uma feitiçaria de que o Papa é o único apóstolo hoje, e um bando de pastor protestante está debaixo desse sistema de crenças, e acredita e defende isso como verdade. E um bando de pastores pentecostais, que mais parecem padres pentecostais, acreditam na mesma superstição, não beijam o anel do Papa, mas tem um sistema de crenças e uma leitura teológica como se ele fosse o único apóstolo sobre a terra. Vai ver como saíram do romanismo, mas o romanismo ainda não saiu da mente deles. Meu Deus. Você sabia que aqui ele escolhe? Aconteceu que naqueles dias subindo ao monte para orar, passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou para si 12 discípulos, escolheu 12 deles, os quais também deu o nome de apóstolos: Simão, o qual também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o qual foi o traidor. Diga: apóstolos do Cordeiro. Eles já estão escolhidos. Sabe por que você está reunido aqui essa noite? Você faz parte de uma profecia de Jesus que está se cumprindo nos últimos 50, 60 anos da era cristã. Abre agora em Lucas capítulo 11. Diga: os 12 apóstolos do Cordeiro. Já está resolvido, já está escolhido, todo mundo já sabe quem é, amém? Amém. Ok. Aí Jesus chega em Lucas capítulo 11, verso 46, ele está com o cajado na mão, sentando porrada nos fariseus. Jesus estava inspirado para meter bronca nos homens, e disse-lhe: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, vós mesmos nem ainda com os vossos dedos podeis conduzir, tocar nessas cargas. Ai de vós que edificais o sepulcro dos profetas, vossos pais os mataram. Bem testifica, pois, que vocês consistiram nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os sepulcros dos santos profetas. Por isso também assim diz a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos eu lhes enviarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas, desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedem que os outros entrem no reino dos céus. Jesus está dando uma profecia aqui. Qual é a profecia que Jesus está dando? Diga: assim diz a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos eu vos enviarei. Ele já não havia escolhido no capítulo 6 de Lucas os 12 apóstolos do Cordeiro, sim ou não? Já não estava resolvida essa matéria? Que categoria de apóstolos ele está profetizando aqui? Que tipo de profeta, que tipo de apóstolos é esse que ele está se referindo aqui? Aí um maconheiro pentecostal vai fumar uma teologia de reforma e me dizer que João Batista é o último profeta e não tem mais profeta? Parece que esse drogado não leu que as 3 filhas de Filipe presidiam a congregação, eram mulheres de ofício ministerial feminino e eram profetisas. Será que esse drogado não leu a palavra de Deus, que fala que em Atos capítulo 3 havia 6 profetas reunidos, e profetas e mestres, e o Espírito de Deus discerniu e comissionou eles a ungir Barnabé e Paulo para o ofício apostólico? Ok, não é apóstolo do Cordeiro. Diga: chamamos apóstolos para o corpo de Cristo, apóstolo para os gentios, mas eram apóstolos. Sabia que Epafrodito era apóstolo e nunca foi chamado por João Ferreira de Almeida na sua tradução, porque a mente do tradutor era enfeitiçada por uma leitura católica de que apenas o Papa é o único apóstolo de Cristo? E muitos pastores bem intencionados acreditam nessa maconha. E muitos crentes genuínos acham que realmente não tem mais ministério profético no dia de hoje. O que tem é o evangelista que profetiza. Errado. Uma coisa é o evangelista que flui na unção profética. Existe essa realidade.
Mas Deus está restaurando profetas e apóstolos. Sabe para quê? Para serem perseguidos. Deus está restaurando profetas e apóstolos desde os anos 50 do século passado. Sabe para quê? Para serem mortos, porque a medida dos mártires ainda não transbordou na presença de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 12. Ainda tem que você pegar a tua Bíblia e ir embora. Dá para comer uma pizza e chegar em casa. Porque se mover no profético e no apostólico é perigoso. É possível que você seja mal compreendido, que você seja perseguido, quem sabe até decapitado. Mas eu te pergunto, aonde foi que em Gênesis capítulo 4 Abel profetizou, irmão? A história de Abel e Caim está lá em Gênesis capítulo 4. Você já leu umas 4.000 vezes na sua vida. E lá fala que Abel deu uma oferta que foi recebida, viu? Caim deu uma oferta que Deus não recebeu. Caim ficou com inveja da oferta que Deus recebeu de Abel e apunhalou ele pelas costas e matou ele. Caim está lascado agora e vai ser vingado 7 vezes mais e vai sair para a terra de Nod para fundar a cidade sobre o fundamento de iniquidade. Abel é o adorador, que Deus recebe a oferta, o sacrifício, a expressão de adoração, que era uma linguagem de adoração, e Abel está sendo chamado por Jesus Cristo de profeta. Qual é a profecia que Abel deu? Qual é a oração que ele interpretou? Qual é o recado que o Abel deu? O ministério profético não tem nada a ver com essa palhaçada de recado do céu para crente preguiçoso que não quer orar. Isso é só lá na congregação da Rita Cabelo de Fogo, na quarta-feira à tarde, no culto da garagem da casa dela. Essa é a maturidade do pentecostal que diz que não existe ofício profético, do protestante que diz que não existe mais ofício apostólico hoje, mas acha que existe o evangelista que profetiza para roubar e fazer proselitismo. Aonde diz em Gênesis Apocalipse que Abel profetizou? Diga, não tem um texto bíblico que fala de uma profecia de Abel, mas Jesus está chamando Abel de profeta. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei se ele profetizou ou não profetizou, mas eu sei que Abel morreu como o profeta deve morrer. A vida de Abel foi uma vida de adoração. A vida de Abel foi uma vida de integridade. A vida de Abel foi uma vida que honrou a Deus como um profeta deve adorar a Deus. Eu não sei se ele deu algum recado que veio da parte de Deus como um profeta, um oráculo de Deus, assim diz o Senhor, e isso, aquilo, aquele outro. Se deu, a história da canonicidade bíblica não documentou. Mas Jesus está dizendo que dos santos profetas, e qual é o primeiro profeta que ele cita? Jesus chama Abel de profeta. Porque eu não sei se ele entregou recado da parte de Deus para crente preguiçoso que não queria orar. Mas eu tenho certeza que Abel morreu como um justo. O sangue de Abel era sangue de profeta, era sangue justo, porque no capítulo 4 de Gênesis, Deus diz para Caim: Caim, o que tu teu irmão sua orelha seca? Estou ouvindo o sangue de Abel, inocente, justo, santo, o sangue de um homem de Deus clamando desde a terra, pedindo vingança, pedindo juízo. Eu não sei como é que você vai profetizar, se você vai orar em línguas interpretar, se você vai falar direto em língua portuguesa, eu não sei se você vai profetizar com um sapatinho de fogo, espadada de Jeová na cabeça do diabo, ou se você é um pouco mais maduro e não precisa dessas coreografias. Eu só quero saber como é que você vai viver a tua vida com o Espírito Santo de Deus. Amém. E o que mais conta no final de toda a tua carreira não é a profecia que profetizou e o paralítico que foi curado. O que mais conta no final da tua vida é a morte que você morreu. Porque a morte do profeta fala mais alto do que qualquer livro que o profeta tenha escrito, do que qualquer profecia que ele tenha dado, do que qualquer cura que tenha acontecido, do que qualquer milagre que ele tenha operado. E se nós morremos como profetas, se nós morremos como apóstolos, então vale a pena se unir ao espírito de profecia, ao espírito apostólico, porque nós fazemos parte, assim diz a sabedoria de Deus. Jesus já tinha 12 apóstolos do Cordeiro. Que categoria de profeta ele está se referindo em Lucas capítulo 11? Se o evangelho de Lucas é o único evangelho cronológico, que as coisas estão escritas no tempo em que aconteceram. Ele não está se referindo aos 12 do Cordeiro. Eles já estavam escolhidos, já estavam estabelecidos. Ele está olhando para Jesus. Jesus está olhando para o futuro. Jesus está olhando para mim. Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para a igreja que está sobrevivendo e
tentando voltar à sua essência depois de 1000 anos de idade das trevas. Jesus está olhando para uma igreja que passou pela reforma protestante e restaurou o ensino. Jesus está olhando para uma igreja que passou pelo movimento evangélico e restaurou o batismo de arrependimento, substituindo o batismo agostiniano. Jesus está olhando para a igreja que passou pelo movimento de santidade. Olha para a igreja que voltou a operar em fé e curas, milagres e prodígios. Jesus está olhando para uma igreja que começou a orar em línguas, a interpretar agora, 100 anos atrás, 1908. Jesus está olhando para uma igreja que na década de 50 começa a descobrir que Deus está restaurando o ofício do profeta. Deus está restaurando o ofício do apóstolo. Não para serem hierarquicamente superiores aos demais, mas para serem 5 ministérios que funcionem simultaneamente no corpo de Cristo. Paulo está nos comissionando e despertando o nosso espírito de corrigir a imaturidade da doutrina da substituição apostólica. Paulo está dizendo: quero, pois, que todos vocês orem em línguas e orem muito mais do que eu. Quero também que vocês profetizem. 1 Coríntios capítulo 14. Mas isso é só para o primeiro século. Isso é só para o segundo século. Isso é só para aquele período de tempo. Tem maconheiro que é insistente mesmo. Ele fuma essa teologia e ele defende ainda. Deixa eu te dar um texto para você ver na Bíblia. No texto canônico e irrefutável. Até quando teremos apóstolos e profetas para o corpo de Cristo operando na igreja? Abre a sua Bíblia. Efésios capítulo 4. O que aconteceu em 2 Reis capítulo 2, quando Elias e Eliseu são separados e um redemoinho de fogo, um redemoinho de glória leva Elias aos céus. Diga: o manto, a capa de Elias cai sobre Eliseu. Diga: essa mesma experiência acontece com Jesus e com a igreja do primeiro século. A mesma manifestação, a mesma experiência. Jesus está ressuscitando dentre os mortos, está subindo aos céus e está entrando na presença de Deus, e está ressuscitando com ele espíritos que estavam presos em prisão, porque Pedro fala que ele foi lá pregar os espíritos em prisão. E Jesus está subindo aos céus, mas ele não está subindo sozinho. E quando ele ressuscita e sobe aos céus, o que Jesus lança sobre a igreja do primeiro século? Diga: a porção dobrada do espírito que estava sobre Jesus, a porção dobrada do mesmo manto, da mesma capa que estava sobre o ministério terreno de Jesus. Esse mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré, ungiu a igreja, manifestou em cenáculo, manifestou em Atos capítulo 2. Esse mesmo Espírito está sobre mim, está sobre você. Só precisa crer e se apropriar por fé, e não ler maconha teológica. Jesus está subindo aos céus, e o versículo 7 do capítulo 4 de Efésios descreve isso. Mas a graça foi dada a cada um de vós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que se diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele, Jesus, o que subiu, senão o que também antes havia descido às partes mais inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cobrir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para, faça assim com o seu dedinho e diga: apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. Outro para pastores e doutores. Diga: 5 operações diferentes da porção dobrada do manto ministerial que estava sobre Jesus. Lá no Jordão os céus não se abriu. Lá no Jordão não se ouviu-se uma voz como que de trovão dizendo: este é o meu filho amado. Aconteceu ou não aconteceu no batismo de João Batista? Dos céus repousou o Espírito Santo sobre ele. Diga: esse manto que ele recebeu no Jordão não precisa no céu. Está cheio de gente enferma no céu para ser curada? Jesus precisa subir ao céu e levar esse manto para o céu? Está cheio de gente em depressão lá no céu? Está cheio de gente oprimida pelo diabo no céu? Esse manto, quem precisa? Eu e você, a igreja aqui na terra. Jesus está subindo aos céus, ele está fazendo agora com a igreja o que Elias fez com Eliseu. Ele está pegando o manto e distribuindo. Não tem ninguém com estrutura para operar na plenitude de Cristo, muito menos na plenitude de Cristo em dobro. Então ele pega esse manto e ele fragmenta em 5 operações. Cai um pouquinho de unção evangelística para o João, um pouquinho de unção pastoral para o Pedro, um pouquinho de unção apostólica para o Marcos, um pouquinho de unção profética para a Rita, cabelo de fogo, um pouquinho de unção de ensino
o presbítero ser bíblico. Ele fragmenta. Por quê? Porque é para aprender a andar em unidade, é para aprender a se relacionar, é para aprender a andar em amor, suportando uns aos outros e não procurando pé de goiaba para enforcar o irmão que é chato. Ele é chato, mas é teu irmão. Jesus está subindo aos céus, estabeleceu 5 colunas, que são as 5 colunas que Moisés havia estabelecido para sustentar a barraca do tabernáculo. Diga, 5 colunas. 5 colunas. Para fundamentar a igreja. Tem um texto bíblico que diz que em algum momento da história ele ia tirar 2 colunas porque o fundamento já foi dado. Mas o texto seguinte diz: para que e até quando? Para que 5 operações do dom e do ministério de Cristo? Versículo 12, diga, visando o aperfeiçoamento dos santos, para toda a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Diga, até quando? A teologia protestante e pentecostal diz, até o final do 2º século, porque a igreja já foi fundada e não precisamos de profetas e apóstolos hoje. Você acredita que alguém pode ensinar essa maconha na cidade de Joinville? Eles ensinaram ao redor do mundo. Mas o versículo 13 desconstrói essa superstição e essa feitiçaria protestante. O versículo 13 desconstrói essa superstição e essa feitiçaria pentecostal. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura do varão perfeito, à medida completa de Cristo. Até quando vai ter profeta? Até que o versículo 13 se cumpra. Até quando vai ter apóstolos? Até que o versículo 13 se cumpra. Até quando vai ter pastor? Até que o versículo 13 seja uma verdade, uma realidade entre nós. Até quando vai ter mestres e evangelistas? Até que o versículo 13 se cumpra. Já chegamos à maturidade da fé, à unidade da fé? Ou você liga a televisão e um pastor está falando mal do outro? Liga a rádio, um está competindo com o outro? E o desgraçado diz, vem para cá que empresta a minha fé para você receber vitória, porque na igreja que você está lá, a bateria é fraca. Nós ainda precisamos de apóstolos, pode ter certeza. Não os do Cordeiro, que esses já foram estabelecidos, os apóstolos do corpo de Cristo, que Jesus profetizou em Lucas 11 e está se cumprindo a cada dia. Deus precisa que você desperte o desejo de entender e de tocar na unção profética. Não sei se você vai ser um profeta de ofício profético. Você pode ser um pastor que profetiza, você pode ser um evangelista que profetiza, você pode ser um mestre que está dando uma aula de teologia, mas no meio da aula de teologia, a inspiração carismática vem e você profetiza. Isso não faz você um ofício profético, isso faz você um profeta. Existem, na verdade, 3 níveis nessa piscina para você se relacionar. Até quando? O texto te respondeu, irmão. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda a roda e dentro de doutrina, enganando os homens, astúcia, enganando fraudulosamente, antes seguindo a vontade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio das juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumentar, crescer e edificar o corpo de Cristo em amor. Quando eu era luterano, eu acreditava que o pastor tinha o poder de fazer a igreja crescer e que o pastor era ruim, não fazia a igreja crescer. Depois, quando eu andei com os pentecostais, eu achei que Deus é que fazia a igreja crescer, o Espírito Santo fazia a igreja cristã. Mas hoje, no movimento apostólico profético, não é nem o pastor que cresce a igreja, nem o Espírito Santo que cresce a igreja. Diga, a igreja vai crescer espontaneamente, como um organismo vivo, se ela não estiver neurótica, se ela estiver saudável, se a igreja estiver bem ajustada, cada um no seu lugar, ela cresce inevitavelmente. Não é nem Deus que faz ela crescer, nem o pastor que faz ela crescer. Diga, a igreja cresce por si só, porque ela é um organismo vivo. Porque cada pessoa descobriu qual a sua identidade, a sua função, está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então Deus vai fluir com a vida dele na igreja e o organismo vivo vai se proliferar. Surge Atos capítulo 3, verso 19 e 25, que você vai ler em casa. É o início dos movimentos de restauração. Fala de tempos de refrigério, tempo de restauração, tentando trazer à igreja a sua raiz judaica cristã do primeiro século. Fala sobre o novo dia, o dia do Senhor, um novo amanhecer. Coincidência que Deus me deu em Joinville uma igreja parceira que é a Comunidade Evangélica Novo Amanhecer. Joel falou sobre isso, Joel profetizou sobre isso, todos os homens santos de Deus falaram sobre isso. Eles viam no Espírito que a experiência individual iria se expandir e se tornar uma experiência coletiva. Moisés podia profetizar, 70 escolhidos a dedo podiam profetizar, diga, mas o Novo Testamento é só vencer a preguiça, é só vender a passividade,
É só jogar fora a superstição teológica que forjou na mente uma ideia imatura sobre o profético. Todos podem profetizar, não são obrigados, mas há um potencial profético que na adoração, na comunhão com o Espírito Santo por fé, você pode experimentar. Ainda que alguns sejam escolhidos para o ofício profético, a manifestação da unção profética é para todos. Todos que queiram, todos que estejam dispostos, todos que estejam disponíveis. Deus está despertando o espírito de líderes e de igrejas. Ele está tocando no psique de comunidades proféticas ao redor do mundo. Deus precisa de uma igreja em Joinville muito mais do que uma igreja evangélica que profetiza de vez em quando. Deus precisa de uma igreja que deixe de ser evangélica e se torne apostólica e profética. Uma coisa é sermos uma igreja profética. Outra coisa é sermos uma igreja que profetiza. Uma coisa é sermos uma igreja que tem, entre muitos departamentos e atividades, tem o departamento de célula. É uma opção. Outra coisa é sermos uma igreja em célula. Que ou você se adapta numa célula e frutifica, ou você não se enquadra nessa igreja. Não tem essa analogia que eles fazem sobre igreja com célula e igreja em célula? Não tem nada contra, nada a favor. Eu não uso célula. Mas a mesma analogia eu aplico entre ser uma igreja que tem um punhado de pessoas que de vez em quando profetizam, tem uma igreja com profetas, e ser uma igreja profética. Ser uma igreja, comunidade profética, todos os irmãos que estão ali, de alguma forma, vão se mover no nível primário do espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Todos ali, alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas todos ali vão se render às atmosferas proféticas. Deixar de ser uma igreja que evangeliza para se tornar uma igreja que profetiza, não abre mão do evangelismo nem do crescimento numérico. Justo pelo contrário, um dos caras que é uma igreja profética e apostólica que mais cresce no mundo é em Miami. Havia uma maldição em Miami, nenhum pastor podia passar de 2.000 membros que morria. Esse cara é o primeiro que quebrou essa maldição. Guilherme Maldonado. A última vez que eu almocei com ele, ele tinha 9.000 pessoas na Flórida, predominantemente hispanos. Mas ele foi o primeiro cara que quebrou essa maldição na cidade de Miami, mais de 2.000 membros, 9.000 membros. Ele não é uma igreja que evangeliza, ele é uma igreja profética, apostólica, que o rio evangelístico flui inevitavelmente, porque o crescimento da igreja, diga, é espontâneo. Se a igreja está saudável, Deus acrescenta pessoas diariamente após dia. Mas eu posso criar uma meia dúzia de mecanismos de crescimento baseado em barganha, baseado em raízes motivacionais escusas, baseado em troca de favores com Deus, e nunca levar o povo à plena maturidade de Cristo Jesus.